Então, alunos do terceiro ano, vamos lá para a correção da última atividade do terceiro plano de estudos, né? E essa atividade é um trecho da obra Macunaíma, do Mário de Andrade, em que o Macunaíma nasce índio e vai se transformando nas diversas nacionalidades que formaram o povo brasileiro, né? Ele nasce índio, ele se transforma em africano, ele fica branco, ele se transforma nas diversas nacionalidades que formaram mesmo o nosso Brasil, tá? Por isso que às vezes a gente tem uma certa dificuldade, quem for ler Macunaíma, a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque ao mesmo tempo está criticando é, o, a brasilidade, o nacionalismo exagerado dos românticos, que colocavam o índio como o herói nacional, como o personagem principal do desbravamento do Brasil, sendo que, na realidade, todos os povos que ajudaram a formar o país merecem serem considerados heróis. É isso que os modernistas querem colocar nessa obra, no Macunaíma, né? Então, vamos lá. Que características de Macunaíma apresentadas no trecho indicam sua falta de caráter? O título da obra é Macunaíma, mas ela tem como subtítulo Um Herói Sem Caráter. Então, tem alguns trechos lá que indicam essa questão da falta de caráter do Macunaíma. Ele é preguiçoso, ele vivia deitado e ficava olhando o trabalho dos outros. Ele era peralta, ele era interesseiro, ele era malicioso e ele era grosseiro. Na setinha, quais são as suas características positivas? O respeito aos mais velhos, o interesse em aprender os rituais de sua cultura, a inteligência e a astúcia, no caso, a esperteza dele, né? Na 2, o romance de Mário de Andrade cumpre o projeto modernista de resgatar aspectos originais da cultura brasileira. Que elementos dessa cultura são apresentados no trecho? São termos da língua tupi, que é cunhatã, giral, paxiúba, e os costumes indígenas, a maloca em que ele vivia, os banhos de rio com toda a família, as danças religiosas da tribo, a figura do pajé, a alusão ao ritual de pajelança, o trabalho das mulheres de ralar a mandioca para fazer farinha, tudo relacionado com a cultura indígena. Na 3, a narrativa conta com vários elementos fantásticos. No trecho transcrito, em que momento o fantástico aparece? O fantástico, nesse trecho da obra, ele aparece no momento em que Macunaíma é levado por Sofará ao rio e se transforma em príncipe, assim que é colocado no chão. É a questão da transformação dele de índio para príncipe. Esse é o fantástico nesse trecho, né? Na questão número 4, leia o trecho a seguir. No mucambo, se alguma cuiatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Como aparece nesse trecho a preocupação de Mário de Andrade de criar uma língua que representasse a linguagem do povo brasileiro? Em primeiro lugar, destaca-se no trecho a grafia do pronome si, né? A gente escreve C, S-E, mas a gente pronuncia si. Então, aqui a primeira coisa é o si, aqui destacado, né? Escrito de forma a reproduzir a maneira como a gente pronuncia na linguagem coloquial. E, além disso, o uso dos termos indígenas, como mucambo, cunhatã, e expressões mais próximas da linguagem cotidiana, como festinha e graças, né? Na questão número 5, Macunaíma não corresponde à imagem de herói apresentada nos romances indianistas. Por que que ele não corresponde a essa imagem? Porque ele é considerado um herói às avessas. Ele está distante das figuras idealizadas apresentadas no indianismo. No indianismo, nos romances indianistas da época do romantismo, os heróis eles eram perfeitos, dotados de nobreza, caráter, força, coragem. Já Macunaíma, embora ele tenha algumas características positivas que se sobressaem, são seus defeitos, né? A falta de caráter, a preguiça,
o desrespeito, a malícia, isso é o que sobressai. Ele tem qualidades, mas os defeitos se sobressaem, tá? Na setinha dá 5. Macunaíma é o símbolo do povo brasileiro. De que maneira a construção desse personagem revela a intenção de caracterizar, por meio de seu herói, o povo brasileiro de forma crítica? É a questão da combinação dos defeitos e das qualidades do personagem, representaria a dualidade, né? A, a discrepância que forma a nação. A gente não é composto só de qualidades, nós temos defeitos também. Os seus defeitos, os defeitos do Macunaíma, eles seriam basicamente os nossos defeitos enquanto seres humanos, que é a preguiça, o interesse, a malícia, assim como suas qualidades também podem ser comparadas às nossas, que é a inteligência, o respeito pela cultura, a esperteza. O Brasil, da mesma forma que o herói que o representa, é marcado por contradições, por manifestações que muitas vezes se opõem. Está distante do retrato idealizado da nação brasileira e dos heróis presentes nas obras românticas. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a correção. Qualquer dúvida podem me chamar, podem me perguntar, e assim que concluírem a correção, me enviem, tá? Um beijo. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam.